Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme, eu estou em Vancouver, na costa oeste do Canadá, e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que também mora na costa oeste, mas na cidade de Port Coquitlam. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. Tirando essa época de primavera que dá uma alergia tremenda, tá tudo ótimo. Mas, Caio, essa primavera foi a primavera mais quente em 10 anos. Pelo menos, na minha experiência aqui no Canadá, foi a primavera mais quente que eu já passei. Eu lembro que no começo de maio, meados de maio, já estava fazendo 20 graus, né? E a gente nem tá no verão ainda, e esse final de semana fez 30 graus. 30 graus, sem chuva, tempo azul, realmente como você disse, né? Eu acho que é a primavera mais quente que a gente já passou. O pessoal acha que aqui só faz frio, né? Meus amigos no Brasil, parentes, eles sempre falam, pô, você mora no Canadá, neva o ano inteiro. Na verdade, a gente tem 5 meses aí excelentes, né? Então, e já começou, né? Começou antes do verão, a gente já começou a ter tempo aí, 30 graus de temperatura. Ô, Caio, eu vou começar esse podcast com uma pergunta, estilo de televisão, aqueles programas de televisão. Caio, você sabe qual é o número desse podcast? Qual é a edição desse podcast? Nossa, agora você me pegou, viu? 80 ou 80 alguma coisa? 80 alguma coisa não é a resposta certa. Você não pode pedir ajuda para o universitário, né? Eu vou te informar que a resposta certa é o podcast de número 83. Nós já gravamos 83 podcasts sobre trabalho, imigração e estudo para o Canadá. É muito podcast, né, cara? E daqui uns meses o podcast vai fazer 5 anos. 5 anos, né? 5 anos, quer dizer, é quase da idade do meu filho, né? Então, Caio, vamos começar. Hoje a gente reuniu as perguntas mais frequentes que a gente ou recebe por e-mail, comentário no seu blog, ou perguntas que estão na nossa comunidade privada, né? A gente a gente tem uma comunidade privada no Facebook para assinantes da área VIP, então a gente coletou aí as perguntas mais frequentes dos últimos meses, né? E a gente vai fazer aí, né, os melhores momentos, né? Sim, Então, cara, vamos direto para as perguntas. Se você não tem mais nada a adicionar a respeito de tempo, alergia, né? Alergia e tal. Não, vamos lá. Bom, então vamos lá. Então a pergunta, assim, a pergunta campeã, número 1, a gente até colocou como a número 1, né? As pessoas estão em dúvida qual visto permite estudar e trabalhar. E aí a gente sempre tem uma pergunta dentro disso, uma pergunta muito frequente. Se eu vier estudar inglês, eu posso também trabalhar no Canadá? Então, como que funciona esse negócio de visto, né? Eu diria que, é claro, existem diversos tipos de visto, mas os dois mais comuns ou o visto de residente temporário, ou um visto de estudante, né, a permissão de estudos, né. Se você vier só para estudar inglês, né, fazer o intercâmbio, né, vir para uma escola de inglês aqui, você vai tirar o visto de residente temporário. Esse visto não permite trabalhar no Canadá. Você pode estudar inglês, você pode passear pelo Canadá, mas o visto de residente temporário não vai te permitir estudar e trabalhar. Então, Caio, passando a bola para você, qual visto, como que, né, eu já disse do residente temporário, né? Como que funciona, então, para estudar e trabalhar no visto de estudante, na permissão de estudos? Esse visto sim vai te permitir estudar e trabalhar. Sim, é porque também o Canadá, né, ficou famoso com aquele programa que tinha até julho do ano passado, né, que era programas de estudo mais trabalho. Então você podia vir estudar inglês e também trabalhar durante, né, o programa, né. Vamos supor, você vinha para 3 meses de inglês, aí você podia trabalhar por 3 meses. Esse programa ele deixou de existir na metade do ano passado. Então é isso porque muita gente ainda questiona, tem como, não tem? O que mudou é que agora para você poder trabalhar durante os estudos, você precisa estar matriculado num curso, numa instituição que ela
chamado designated, né? São instituições designadas pelo governo canadense. Então vamos supor, você vem para um curso com uma duração maior de 6 meses, aí você pede uma permissão de estudo, porque agora a permissão de estudo você só pode pedir se você está matriculado num curso com a duração que tem mais longo do que 6 meses ou mais, né? Então aí você vai poder trabalhar durante os estudos, você vai poder trabalhar até 20 horas por semana. Então, se você vem só para curso de inglês, aí 3, 4 meses de curso de inglês, você não pode mais trabalhar. Mas se você vem para um curso mais longo, pode ser um certificado, pode ser um diploma aí, de 6, 7, 8, 9 meses. A partir daí, desse prazo, você pode começar a trabalhar durante os seus estudos, né? Você pode trabalhar até 20 horas por semana. E até dando uma dica, digitar no Google como fazer faculdade no Canadá, ou ir no blog do Caio e procurar por esse artigo, como fazer faculdade no Canadá. Nesse artigo o Caio explica em detalhes a respeito exatamente disso que o Caio acabou de comentar, né, de que a faculdade precisa ser designada, né, uma palavra meio estranha no português, né, mas é isso. Ó. Tem uma lista, inclusive, das instituições que são designadas. Então, quando você aplica para o visto, você está solicitando uma permissão de estudo, vamos supor, você vem para um curso aí que tem uma duração maior que 6 meses, você precisa até colocar o número da instituição lá, o número de cadastro deles, né? Então, assim, realmente mudou bastante em relação ao que era antes, né? Sim, Caio, agora vamos para a segunda pergunta, também muito comum. A pergunta geralmente, né? Claro que isso não é uma pergunta específica, a gente fez são várias pessoas perguntando isso. Existe um atalho ou uma forma fácil de migrar para o Canadá? Ou, ainda, uma variação dessa pergunta, existe algum processo provincial menos exigente ou mais fácil? Caio, antes de você falar se existe processo provincial mais fácil, a respeito do atalho, é simples, tem sim. Basta casar com um canadense, não é isso? Esse é o atalho, né? Mas muita gente às vezes pergunta, né? Eu tô vendo que existem diversos requerimentos, ou a pessoa fica assim, meio o que chama de overwhelmed com tanta informação que tem sobre imigração para o Canadá, toda essa questão de província. Então as pessoas perguntam se tem uma forma simples. O processo de imigração ele não é simples, independente aí de qual caminho você for seguir, não é simples, não tem algo mágico que vai acontecer, né? Você precisa se adequar em um desses processos e seguir em frente. É uma coisa que não é rápido, não é da noite pro dia, e não existe nenhum atalho mágico, nenhuma empresa específica que faz com que você imigre da noite pro dia ou em questão de semanas, né? Existe um processo a ser seguido. Agora, se a gente entrar na questão dos processos provinciais, porque como a gente já comentou em diversos podcasts desses 83 aí que a gente está gravando, cada província no Canadá possui as próprias categorias e subcategorias de imigração. Então tem províncias que elas são mais exigentes, tem províncias que são menos exigentes. Lógico, o que a gente espera é que as províncias mais populares, né, como British Columbia, onde fica Vancouver, Ontário, onde tem Toronto, ou Alberta, ou Quebec, elas são mais exigentes, porque tem a demanda é muito maior, a demanda de pessoas querendo morar nessas províncias é maior. Agora, se a gente observar as províncias menores, elas procuram ser menos exigentes em alguns pontos, porque para ver se elas conseguem atrair essas pessoas que querem vir para o Canadá. Elas querem atrair essas pessoas e tentarem migrar para aquela província, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a província de Manitoba, tem processo para estudante, para quem se graduou no Canadá, e se você trabalhou por 6 meses e a empresa ela quer continuar com você, você pode aplicar para essa categoria. Então vamos supor, você vai fazer um college em Manitoba, aí depois do college você obtém um Post-Graduation Work Permit, que é aquela permissão de trabalho que você consegue aí depois que você se gradua. Você começou a trabalhar, depois de 6 meses, se a empresa quiser continuar com você e você já está trabalhando lá por 6 meses, você pode aplicar para um processo de imigração. Se a gente pegar, por exemplo, a província de Nova Escócia,
Também tem um processo muito semelhante, onde que depois de 6 meses, se a empresa quiser continuar com você, você pode aplicar para esse processo. O interessante de algumas províncias, e específico também de Nova Escócia, é que o limite de idade é bem flexível. A gente vai falar mais sobre essa questão de idade, né, Guilherme, em uma outra pergunta aqui que a gente vai responder nesse podcast. Mas ela é mais flexível. Por exemplo, para esse processo, para você se qualificar, você precisa ter entre 21 e 55 anos. Né? Então, assim, ela é bem flexível nessa questão de idade. Uma outra província, por exemplo, se a gente pegar a província de Saskatchewan, que ela tem uma das categorias, ela chama ocupações em demanda. Então tem uma lista com ocupações em demanda nessa província, e que se a sua profissão está lá, você pode aplicar. Lógico, você precisa fazer aí um cadastro, tal, ver a calculadora, quantos pontos você atinge e tal, mas para esse processo em específico tem uma lista de profissões em demanda na província. Então esse processo ele é mais flexível para quem está em uma dessas profissões. Eu vou até colocar o link para essa lista de profissões em demanda para Saskatchewan. Eu vou colocar o link no post, no meu blog, né? O post desse podcast, eu vou colocar a lista. Agora, para praticamente a maioria desses processos, ou grande parte deles, você vai precisar, independente de qualquer coisa, você vai precisar de uma nota no IELTS, né, o teste de inglês, que a gente já comentou muitas vezes nesse podcast. Você vai precisar aí ter um nível bom no IELTS. Também, e também, voltando a essa questão de ser mais flexível ou não, essas províncias menores, e dependendo da subcategoria dessas províncias, do processo de imigração, a nota de corte no IELTS ela é menor do que em outros processos. Então, sem dúvida que essas províncias menores, elas querem atrair imigrantes para morar nelas, e elas procuram fazer alguns processos mais flexíveis do que as outras províncias. Então, assim, tem muita opção disponível, assim, sem dúvida. Foi bom você comentar sobre o IELTS, que a gente vê as pessoas batendo muito, conversando, batendo papo muito sobre os processos provinciais, mas é difícil a gente ver o pessoal conversando sobre o IELTS, né? Eu diria até que um termômetro para ver o quanto a pessoa já está avançada, até comprometida com o plano de migrar, é exatamente isso, verificar a pessoa comentando sobre o IELTS, né? Quando a pessoa comenta sobre o IELTS, eu já sei que a pessoa já está num processo bem avançado, né, de vir para o Canadá. A pessoa já está estudando para o IELTS, né? Já está procurando material, está estudando, já está vendo onde que faz a prova no Brasil, né? Sem dúvida. O IELTS, atualmente, ele é um passo extremamente essencial e importante em qualquer processo de imigração para o Canadá, né? E para quem está chegando agora, né, o IELTS é o teste que certifica você que você fala inglês. Então você faz o teste, recebe as notas, né, e com essas notas você pode comprovar oficialmente que você tem domínio do inglês. Por isso que a gente sempre comenta a palavra IELTS. Né? E você está comentando sobre os processos provinciais, somente uma ressalva, né, que a gente está gravando isso em junho de 2015, e de que os processos mudam, podem mudar, a gente não sabe quando, né, mas a gente faz 10 anos que a gente cobre Canadá, a gente sabe que os processos tendem a mudar, a se adaptar às demandas da economia, né, do momento. Então fica essa ressalva aí para o pessoal, né, sempre ficar atento às alterações. A gente sempre está atento na nossa área VIP de assinantes, sempre que quando muda algum processo, surge algum processo, a gente atualiza, né, e Sim. mantém as pessoas informadas a respeito dessas novidades. Não, e essa questão, por exemplo, dos processos provinciais, se a gente pegar novamente a província de Nova Escócia, atualmente ela tem dois processos, subcategorias, processos pilotos, né, que eles chamam, né, que eles querem, estão testando uma nova categoria, e essa categoria vai ficar disponível por um determinado tempo, e eles querem ver qual que é a resposta dessa nova categoria, desse novo segmento, desse novo processo de imigração. Então as províncias, elas também são mais flexíveis nessa questão. Elas podem de repente criar, então a gente precisa de um processo para atrair mais estudantes aqui na província, ou alguma coisa relacionada à demanda de profissão. Então elas colocam um projeto piloto lá, que elas vão aí por um ano, talvez 6 meses, um ano, e depois disso elas decidem se elas vão continuar com esse processo ou não. Então tem esse outro aí ponto positivo. E também, sobre isso que o Guilherme falou, de que os processos eles mudam constantemente,
né? Então, atualmente, por exemplo, Nova Escócia tem esses projetos pilotos. A gente não sabe ainda se você está ouvindo esse podcast daqui a 6 meses, 1 ano, pode ser que esses projetos não existam mais, ou pode ser que eles se tornaram aí mais permanentes. Você até tocou num aspecto interessante desses processos pilotos, né? E a gente vê comportamento das pessoas comentando sobre o processo piloto, né? É que às vezes a pessoa nem começou a economizar dinheiro para vir para o Canadá e já está meio que interessado, tem aquele processo piloto. A minha opinião, eu acho que o processo piloto é para quem já está aqui no Canadá. Sim. E utiliza daquela oportunidade, daquele processo piloto, naquele momento o processo está sendo testado, né, pela província, de aplicar para a imigração. Eu não vejo muita eficiência de você estar ainda no Brasil. Eu ainda não estudei para o IELTS, né, que a gente estava comentando a IELTS. Eu ainda não guardei dinheiro, mas eu estou interessado num projeto piloto lá da província de... um exemplo, fictício, né, em Manitoba. Né? Então, a dica que eu daria é processo piloto para o pessoal que já está aqui, já está com visto aqui no Canadá e vai utilizar naquele momento, né, da oportunidade do processo piloto para imigrar para o Canadá. Não, e também adicionando, Guilherme, mais um ponto sobre essa questão aí dos processos provinciais, é que a grande maioria das categorias e subcategorias desses processos provinciais, elas são destinadas para quem já está morando na província, ou está trabalhando, ou tem uma oferta de emprego. Então, os processos provinciais, eles são assim ideais para quem já está naquela província. Entendeu? Então, poucos processos são para pessoas que estão de fora da província e podem imigrar, né? Então, cara, até se eu tivesse hoje no Brasil, começando a ficar interessado em vir para o Canadá, o que eu focaria hoje? Obviamente em guardar dinheiro, né? A gente não é rico, né? Guardar dinheiro para pagar a faculdade, pagar os custos, estudar inglês e se preparar para o IELTS e fazer a validação do diploma, né? Porque o Canadá não aceita diretamente o diploma brasileiro, eles querem dar uma olhada lá se o seu diploma, né, tem a validade que eles consideram. Né? Principalmente para processos aí que envolvem essa questão da profissão, né? O novo Express Entry, né? Você precisa ter a validação do diploma, é essencial, né? Então é isso, você está no Brasil, economizar dinheiro, estudar inglês, /IELTS, e proceder com a validação do diploma. Processo piloto, deixa para ver processo piloto quando você já estiver aqui no Canadá. Sim. Porque processo piloto, a gente já viu o processo piloto surgir e sumir. Então, fique com os requerimentos básicos aí, que vale para qualquer província, como o Caio comentou aí no começo da pergunta. Então, Caio, agora a gente vai para a pergunta que também é impressionante, né? A gente sempre vai e volta, sempre ela volta na nossa comunidade privada, ela sempre está aparecendo novamente, né? Que nem o filme do Jason lá, né? Sempre aparece. Que é a questão do dinheiro, né? Claro, uma questão super importante, né? A questão do dinheiro, e as pessoas sempre perguntam, quanto dinheiro eu preciso para estudar, fazer um ano de faculdade no Canadá? Até, Caio, fazendo um parênteses, né? Aqui no Canadá, quando a gente fala faculdade, a gente está falando de college, e a gente não está falando de fazer 4 anos, né? Estudar 4 anos de faculdade aqui, ou 5 anos, não necessariamente, né, cara? Sim. Eu acho que é importante sempre ressaltar isso, porque tem muito college de 1 ano ou 2 anos, então a pergunta geralmente é quanto que é para estudar 1 ano no Canadá, fazer uma faculdade de 1 ano no Canadá. E é muito simples, vai no Google, coloca lá em inglês, né? Study Permit Financial, né? Eu vou colocar o link para esse... Você coloca o link, é mais fácil. Né? Eu coloco o link direto para o site da imigração. Porque é oficial, né? Tem muitas pessoas que não viram essa página, que é oficial. A imigração, ela define qual que é o mínimo que você precisa ter de dinheiro para tirar um visto, né? Para tirar o visto de estudante, que é aquele visto que permite, né, estudar e trabalhar. E lá está descrito, claro, a gente não precisa entrar em detalhes, porque tem variação, se você vem com a esposa é um valor, se você vem com a esposa e filho é um outro valor, né? Mas assim, o estudante solteiro que vem para fazer faculdade, é o custo da faculdade, o cálculo, mais $10 mil por 1 ano. Então, se a faculdade, a gente está fazendo um cálculo aqui antes do podcast, se a faculdade, 1 ano de faculdade custa $10 mil, você adiciona mais $10 mil de moradia, né, gastos gerais, você vai chegar aí a um valor de $20 mil a partir, né, sempre tudo é a partir, né, quando fala $20 mil para 1 ano entre o college, o custo do college e o custo para você morar aqui, enquanto você estiver estudando. Aí você adiciona mais o valor da passagem, né?
Então, você precisa comprovar que você tem. Se você quiser vir estudar um ano de faculdade no Canadá, você precisa comprovar que você tem aí, vamos arredondar, $22 mil. Você tem que comprovar que você tem esse dinheiro. Isso, cara. Então a questão do dinheiro é essa. Você colocando o link lá, acho que vai ajudar bastante gente, né? E agora vamos para uma pergunta também campeã de perguntas que sempre se repete na área VIP e também em comentário no seu blog, que é: eu sou formado no Brasil em enfermagem. Às vezes tem variação, né? Eu sou formado em medicina, eu sou formado em odonto, eu sou formado em fisioterapia e eu gostaria de exercer minha profissão no Canadá. Eu posso? Ou como eu faço para exercer minha profissão no Canadá, né, cara? Sim. A questão é que essas profissões, elas são... Essa questão de profissão, ela se divide em profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas no Canadá, né? A grande maioria é não regulamentada. Se não me engano, acho que só 20% das profissões são regulamentadas. Ou seja, o que é uma profissão regulamentada? Você precisa de uma certificação, o que eles chamam do CEO, da província, para você poder exercer aquela profissão lá. E aqui no Canadá, quem controla essas certificações, essas permissões para você exercer essa profissão, são as províncias. Então, se você está na área de enfermagem, você quer exercer lá no Canadá, você tem que ver com o órgão daquela província o que você precisa fazer para exercer a profissão naquela determinada província. Então quem controla aí é a questão mesmo, é um processo aí provincial, né? Eu não quero confundir as pessoas com o processo de imigração, mas o procedimento para você exercer a sua profissão é de acordo com a província. Então é difícil a gente dar uma visão geral falando assim, então se você quiser ser enfermeiro no Canadá, você precisa disso. Não, cada província tem aí os órgãos regulamentadores de cada profissão. O que eu diria, assim, o que eu tiraria aí dessa lista aí, se a gente pegar a parte de odontologia, enfermagem, fisioterapia, eu tiraria medicina. Medicina você tem para quase que começar do zero. É um processo muito longo, é um processo muito demorado. Você tem que refazer toda a parte de residência, é um processo mais caro. Mas outras profissões é mais uma questão de tempo e também às vezes dinheiro, porque você precisa refazer determinados cursos, determinadas matérias, você precisa fazer a validação, como a gente falou anteriormente, você precisa fazer a validação do seu diploma para eles verem o que você já fez no Brasil e qual que é a equivalência disso no Canadá e o que você precisa fazer a mais aqui para poder se quer fazer a prova para tirar essa certificação. Então as pessoas que estão nessa área de profissões regulamentadas, elas têm que ver de acordo com a província. Até uma dica, né? Você está falando de medicina, né? Até enfermagem. Uma dica de um programa de TV que eu adorei assistir, eu sei que você assistiu, que chama Emergency Room Vancouver. Saiu já do YouTube, cara. Tiraram. Tiraram do YouTube? Tiraram, eu encontrei um outro link da própria emissora, mas algumas pessoas tentaram assistir e elas falam assim que o conteúdo está indisponível no Brasil, ou seja, só se você está no Canadá ou nos Estados Unidos que você consegue assistir. Mas esse programa é muito bom, né? Então, para quem já está no Canadá, fica essa dica: Emergency Room, sala de emergência, né? Aí você coloca Vancouver, mostra a rotina do hospital aqui, o principal hospital aqui de Vancouver. Muito interessante, eu adorei assistir essa. Foi bem legal. Caio, e agora vamos para outra pergunta, que ouvi dizer que o Canadá está fechando as portas e dificultando a imigração. Isso é verdade? E até a gente sempre, quando alguém comenta isso, eu digo, o Canadá ele vai bater recorde de imigração. O Canadá em menos de 5 anos, vamos arredondar para 5 anos, imigrou 1 milhão de pessoas. Isso significa que a população do Canadá é por volta de 35 milhões. O Canadá imigrou 1 milhão de pessoas. É a mesma coisa que o Brasil, arredondar, né? Antes que alguém fale, não é X, é Y. Né? O Brasil tem uma população praticamente 10 vezes a do Canadá. É a mesma coisa que no Brasil, nos últimos 5 anos, o Brasil imigrasse 10 milhões de pessoas, é isso, né, cara? 10 milhões de pessoas. Então, 1 milhão de pessoas para o Canadá nos últimos 5 anos é um volume muito grande para o tamanho da população, né? Porque o Canadá é um país grande, mas a população é pouca, né? É só nas grandes cidades. Né? Sim. Então, assim, só os números já mostram que não.
O que está acontecendo, né, que a gente vê, é que as regras mudam, né, os requerimentos mudam, né. Eu estava vendo até um documentário, cara, interessante, né, que a imigração há 100 anos atrás, né, quando nossos avós imigraram para o Brasil, né, o pessoal imigrou para o Canadá, foi para os Estados Unidos, aqueles filmes que aparece o pessoal chegando de barco, vendo, né, a Estátua da Liberdade, né. Naquela época eles precisavam de mão de obra, porque não existia o mesmo maquinário que existe hoje, né? Esses tratores que fazem tudo, né? Esse maquinário era tudo na picareta mesmo, né? Você capinar, bater a picareta. Então, naquela época, 100 anos atrás, o perfil que vinha, o perfil de imigrante, era um imigrante que para mão de obra pesada, né? Porque era essa a demanda da época, né? Acontece que em 100 anos isso daí foi substituído por maquinário, né? E hoje maquinário e sistemas eletrônicos, né, tecnológicos, né? Então hoje você precisa de pessoas que saibam operar, né, dar manutenção, né? Quer dizer, é um perfil especializado, né? É um perfil de imigrante hoje especializado, técnico, tecnológico, né? Sim. Então é totalmente diferente. Então é normal que a imigração mude os requerimentos. A economia muda, os requerimentos da imigração mudam. Então, para quem, né, faz essa pergunta, os números mostram exatamente o contrário, né, cara? Não, e também essa... Não, desculpa, Guilherme, você quer continuar? Não, eu ia jogar uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para mim mesmo, né, e quando eu converso com os nossos assinantes, o pessoal que já está aqui no Canadá, se eu tivesse que imigrar agora, o que eu faria? Tá? Aí a gente entra numa discussão interessante, né? Que a gente fala assim, eu iria ver uma profissão em alta demanda, né? Ia fazer a gente já comentou bastante sobre isso, né? Sim. Eu iria fazer um college, viria para o Canadá para fazer uma faculdade numa profissão que está em alta demanda, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Vou para o Canadá, vejo uma província aí, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, né? E faria uma faculdade de uma profissão em alta demanda. E aí eu colocaria só uma observação, acho que é interessante, né? Para o pessoal que... Eu concordo com essa análise, né, de que procurar, isso que eu até gostaria de ouvir a sua opinião, cara. Procurar por profissões que sempre vão estar em alta demanda, né, cara? Sim. Existem profissões que, assim, que a gente já observou, né, e são profissões aí que elas sempre, ainda mais no Canadá, num país, né, que está desenvolvendo, está crescendo, a gente vê pelo número de imigrantes, tudo, a economia super estável. Existem profissões, essa parte de engenharia, parte de saúde, que elas sempre vão estar em demanda, né? A gente estava até conversando sobre isso antes da gente gravar, né? Existem profissões que elas estão em demanda por uma determinada situação da economia da província, né? Ou seja, ela não dura muito, ela dura alguns anos, mas existem profissões que a gente sabe que daqui a alguns anos elas vão continuar em demanda, principalmente essa parte de saúde, a parte de infraestrutura, planejamento, né, das cidades, dos grandes centros. Então essas profissões elas sempre vão estar em demanda. Agora, quando a gente fala, outra questão aqui, né, que você mencionou, que a gente faria se a gente tivesse que emigrar agora. A gente já há uns bons anos, pelo menos aí uns 4 anos, a gente vem falando dessa questão de fazer faculdade no Canadá. E vira e mexe a gente sempre recebe um comentário de eu não quero fazer faculdade, eu vou tentar de uma outra forma, eu não tenho interesse de fazer faculdade. Só que a questão é que existe, talvez a gente pode até desenvolver algo além disso, de simplesmente, a gente sempre falou assim, vem fazer faculdade, porque depois você pode trabalhar e etc. Né? A questão de fazer faculdade, ela vai muito além disso. A questão de você, o fato de você vir fazer uma faculdade no Canadá é que você elimina grande parte desses problemas que a gente considera da imigração, que são essas mudanças de regra. Né? Então, se você vem fazer uma faculdade no Canadá, você precisa focar em praticamente 2 pilares importantes, que é aprender o inglês ou o francês, se você for para Quebec, mas para grande parte do Canadá só o inglês. Então você tem que focar no aprendizado da língua e você tem que focar também na questão financeira, você tem que economizar dinheiro. Se você aprender um idioma, todo mundo aprende, você pode começar hoje à noite a estudar. Daqui um mês você pode ter um inglês básico, daqui 6 meses você pode ter um inglês bem melhor. Só vai depender de você, vai depender de quanto tempo você estudar por dia e do comprometimento seu com os estudos. Ou seja, isso só vai depender de você. A parte financeira pode ser um pouco mais difícil do que aprender inglês? Pode, mas também só depende de você. Eu lembro que quando eu estava planejando minha imigração,
Eu fiz hora extra, eu trabalhei como freelancer, eu trabalhava 12, 13 horas por dia, eu trabalhava de final de semana, feriado, trabalhei ano novo, trabalhei Natal, só dependeu de mim, entendeu? Então eu consegui dinheiro. Então são dois fatores aí, os dois principais pontos nesse plano, né, de você fazer faculdade, são duas coisas que só dependem de você, que é aprender o inglês e economizar dinheiro. Os processos de imigração eles podem mudar, mas se você se manter firme nesses dois pilares, você vai vir para o Canadá, você vai ir para uma faculdade e você vai ter grandes chances no mercado de trabalho. Através de você vai poder trabalhar durante os seus estudos, você vai poder trabalhar após os seus estudos, né? Então é por isso que o plano de você vir fazer uma faculdade ele é uma excelente opção, porque esse planejamento ele não está tão vulnerável às mudanças de imigração, né? Não tá, se um processo muda aqui ou ali, o seu plano ele continua o mesmo. Você economiza dinheiro para pagar uma faculdade no Canadá e você aí estuda inglês para você poder entrar na faculdade. Então ele é um processo que ele vai ter menos, ele vai ser menos afetado aí por qualquer mudança que tiver, principalmente porque o processo de imigração, esse processo de mudar para o Canadá, é um processo a médio e longo prazo, não é uma questão que você começa hoje, semana que vem você está. Então, como a gente está falando em algo de 6 meses, esses projetos 6 meses, 1 ano, 2 anos, é importante que você tenha um plano que ele possa sofrer menos alteração possível devido a uma mudança na imigração. E você fazer faculdade da forma que a gente vê, da forma que a gente vem falando há anos, você fazer faculdade é a melhor opção delas. É engraçado, cara, quando a gente começou a falar sobre fazer faculdade, o pessoal só comentava sobre o processo de Quebec, né? Eu lembro que anos atrás o único debate que existia praticamente sobre imigração era sobre o processo de Quebec, e a gente trouxe essa questão da faculdade, né? Sim. E hoje a gente vê em todos os sites, né, profissionais da área comentando exatamente isso. E a gente vem falando isso há 4 anos já, dessa questão, e uma prova de que a gente estava certo desde o início é que essa estratégia, nesses últimos 4 anos, ela continua sendo a melhor estratégia. Ok, para fechar essa pergunta, eu gostaria de comentar, eu li um artigo interessante sobre a relação entre profissão em alta demanda e crescimento econômico, né? E o artigo ponderou um ponto muito interessante, eu acho que serve para todo mundo que está analisando que profissão que eu vou, que college que eu vou fazer no Canadá, que se a economia cresce, que é o caso do Canadá, né? A economia do Canadá, mesmo falaram em recessão, né, em 2008, a economia do Canadá continua crescendo 2 a 3% ao ano. Sim. Né? Então, se a economia cresce, o que o artigo estava explicando, a economia crescendo, há áreas que sempre vão estar em alta demanda, porque se a economia está expandindo, eles precisam, por exemplo, de engenheiros, porque precisa expandir a infraestrutura, precisa construir, né, precisa colocar ponte, prédio, etc. Né? Então, a economia em expansão sempre vai, por exemplo, exigir uma demanda por engenheiros. Se a economia cresce, as pessoas vivem mais, vivem até uma idade mais avançada, e aí você tem serviços relacionados à assistência social, a saúde, enfermagem, aí a gente entra, né, enfermagem, medicina, etc. Né? Então, como o Caio já tinha até comentado, as áreas de saúde, engenharia, né, como dando um exemplo, elas sempre vão crescer se a economia crescer. E é o que está acontecendo, né? O que a gente está vendo é que o Canadá estava crescendo, inclusive quando estavam dizendo que estava em recessão nos Estados Unidos, o Canadá estava crescendo. Então, sim, é um efeito sequencial, né, Guilherme? Porque se você tem uma demanda por engenheiros, você vai ter uma demanda na parte também tecnológica, né? Isso vai afetar diversas outras áreas, a área de saúde. Então, um grande centro aí tá expandindo, tá criando tendo novas regiões. Você vai precisar ter mais hospitais, vai precisar ter mais gente trabalhando nessa parte de urbanismo, né, engenharia. E isso vai em diversas profissões, né? Isso sem dizer que, independente da situação econômica, uma área, por exemplo, outro exemplo, né, a área de vendas, sempre vão precisar de pessoas que saibam vender, né? Sim, a área de serviços, né? Sempre. Serviços, né? Então, vamos agora para a última pergunta, acho que é isso, né? A última pergunta, que também é, né, uma pergunta que a gente recebe bastante, que é a questão da idade. Eu tenho mais uma pergunta no final que eu adicionei, Guilherme, que assim que você... Aí eu já comentei um pouco sobre isso, só pra gente fechar, mas vamos então para essa questão aí que você começou a falar e eu te interrompi.
Não tem problema, você pode adicionar quantas perguntas você quiser. Obrigado. Você viu como eu sou gentil, cara? Super. Então, essa pergunta aí, a sexta pergunta é: eu tenho 45 anos, eu ainda tenho chance de migrar? Caio, eu tenho mais de 40 anos. Esses dias a gente recebeu, Caio, eu tenho 29 anos, sou velho. Tá muito tarde, já vou desistir, né? Essa pergunta a gente recebe a todo momento, por e-mail, pelo blog. Quem acessar o blog vai ver nos comentários, tem muita gente perguntando sobre isso. A gente viu muita gente aí com 40, 45 anos de idade já jogando a toalha nessa questão de migração, né? Mas nesse podcast mesmo, quando eu estava comentando sobre a questão dos processos provinciais, tem muito processo provincial que o limite de idade é 50 anos, 55 anos, né? Então, se você realmente tem a intenção de migrar, tem muita opção ainda disponível. Mesmo que você tenha 40 anos, 45, não, tem muita opção. A gente não vai entrar aqui e falar em pontuação dos presentes. Se eu começar a falar em pontuação dos presentes, o pessoal vai começar a roncar ouvindo o podcast, né? Mas só um detalhe interessante. O fator idade no Express Entry, né, o novo processo federal de migração para o Canadá, o fator idade é de aproximadamente 10%. Sim, no total. 10%. Ou seja, se você tem 40 anos, você tem uma oferta de emprego, ou você tem uma nomeação provincial, você passa na frente de todo mundo que tem 25 anos, 30 anos, e que não tem. Porque metade da pontuação é para oferta de emprego. Você tem oferta de emprego, é metade da pontuação, né? São 600 pontos. Ou se você tem uma nomeação provincial, também são 600 pontos, ou seja, 50%. A fator idade é uma fração, né? É um décimo do total de pontos, né? Sim, Então, Caio, você pode aí adicionar a sua pergunta bônus agora. Não, a pergunta, inclusive, eu adicionei essa pergunta de última hora, porque quando eu estava revendo aí os comentários do blog hoje de manhã, essa pergunta ocorreu 3 vezes nos comentários que eu estava aprovando e também em um outro e-mail que recebi, que foram assim, 10 minutos antes. Que eu vejo muita gente falando assim: eu quero imigrar para o Canadá, mas não sei falar inglês. Bom, eu já comentei nesse podcast sobre essa questão de estudar inglês. Estudar inglês só depende de você. Agora, uma coisa que eu quero falar para tranquilizar as pessoas que estão preocupadas com isso é que a maioria das pessoas não fala inglês. Eu não falava inglês antes de eu vir para o Canadá, o Guilherme não falava, a maioria das pessoas que a gente tem contato, ninguém. Hoje em dia, você começa a pensar a emigrar para o Canadá, você não fala inglês. 99% das pessoas não falam inglês. Só que isso é uma coisa que você pode buscar, só depende de você. Então, você precisa falar inglês para emigrar? Sim, você precisa. Agora, depende de você a começar a estudar. Só isso. Então, que isso não seja um obstáculo para você falar assim: eu não sei falar inglês, então não vou emigrar. A maioria das pessoas que imigram, quando elas começaram a pensar em migrar para o Canadá, elas não falavam inglês também. Então, que isso não seja um obstáculo para barrar você a começar esse plano de que seja faculdade ou trabalho, né, imigração para o Canadá. Cara, adicionando aí que eu aprendi a falar inglês aqui no Canadá, eu já tinha 28 a 29 anos de idade. Sim. Mas é uma idade, né, que segundo até, né, a gente viu um comentário lá, eu velho, né, tem um cara que falou: eu sou velho, eu tenho 29 anos. Pô, eu tenho 37 anos e eu ainda sonho que eu tô no colegial, pô. Às vezes eu ainda tenho esse sonho, cara. Eu sonho que eu tô de pijama na escola, por exemplo. Não sei se alguém aí que tá ouvindo tem esse tipo de sonho. Eu tô com quase 40 anos, né? Deve ser uma coisa mais específica sua, Guilherme. Tá, cara, você tem mais alguma pergunta adicional ou a gente pode encerrar? Não, então só para finalizar, essa questão do inglês, hoje em dia com a internet tem muito material de graça na internet para você começar a estudar inglês. Não tem desculpa para você não começar a estudar. Você pode daqui 1 hora você pode começar a estudar inglês. Só depende de você. Tá bom, cara, então vamos terminar com isso. Só depende de você. Eu acho que isso daí resumiria, né, tudo que a gente precisaria dizer para a pessoa que está começando a se interessar agora para vir para o Canadá. Sim, e só para finalizar, o processo de... Quando eu falo, eu tô falando assim, o processo de imigração todo esse seu planejamento, o plano, ele depende muito mais dessa sua força de vontade, a determinação, o seu foco durante esse processo, do que qualquer regra de imigração.
As pessoas não imigram porque elas entendem, elas sabem do processo. As pessoas imigram porque elas conseguem se manter comprometidas durante esse processo de médio e longo prazo, né? Então, o sucesso numa imigração, você vir para o Canadá, você vem estudar, você vem trabalhar, está muito mais aliado à sua atitude do que a qualquer regra de imigração. Assim, Caio, sem querer, né, também estender mais o podcast, você comentou sobre o inglês, que todo mundo que se interessa por emigrar para o Canadá ainda não fala inglês. Sim. Ou também a maior parte das pessoas, quando se interessa pelo Canadá, ainda não tem dinheiro para fazer college, que era o nosso caso, como é o caso de 99,9% das pessoas que vêm fazer faculdade, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso daí é uma coisa, eu acho que o aspecto que está por trás disso é você ter foco e ter persistência, sem dúvida, né? Sim, Então é isso, Guilherme. Mais alguma coisa? Mas, não, acho que tá bom, né, cara? Acho que as perguntas, acho que a gente pegou aí as perguntas aí, top 7, né? Top 7 dos últimos meses aí. Legal, então obrigado a você aí que acompanhou a gente nesse podcast e a gente se ouve ou se vê no próximo. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Tchau, tchau.